Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer uma aula prática, um exercício prático de puxar aqui para dentro do ArcGIS, do SIG, o SIG que eu estou usando o ArcGIS, o SIG que eu estou usando é registrado. Então nós vamos puxar aqui para dentro do SIG os resultados da análise de fertilidade e vamos fazer uma interpolação. Então, primeiro de tudo, o que a gente fez? A gente foi lá no campo, percorreu a bordadura do talhão, a gente percorreu os pontos amostrais, tiramos as amostras de solo, mandamos para os laboratórios, e aí o laboratório fez a análise de solo clássica lá, do jeito que é feito normalmente, né, na análise química. E aí a gente recebe de volta o quê? A gente recebe de volta um arquivo dessa forma, com os resultados da análise. Então essa é um resultado da análise clássica, veja que foi feito aqui não só a química quanto a física, né, e foi feito micro também, então essa é uma análise completa, Então ele vai ter o nome do laboratório, geralmente vem no Excel assim. Vai ter o nome do laboratório, a identificação do laboratório, né, os laboratórios são identificados porque eles passam por averiguação se estão fazendo o procedimento correto de análise, então eles são auditados de tempos em tempos, né, de acordo com a organização que esse laboratório pertence. Então veja aqui que esse aqui, ó, é o ID dos pontos, esse aqui foram os pontos que eu fui lá no campo, né, então tinham lá, sei lá, 100 pontos amostrais, só que tirei pontos amostrais de análise física por penetrometria, com o penetrógrafo. Mas aí a gente foi nos pontos 5, 10, 15, 20, assim por diante, e nesses pontos a gente fez a análise química. Então a gente vai fazer uma interpolação. Então veja, nós temos aqui, ó, 15 pontos amostrais. 15 pontos amostrais não dá para fazer geoestatística. Então nós vamos fazer uma interpolação pelo inverso da distância ao quadrado. Então toda vez que você não pode ou não fez a análise geoestatística, você usa o inverso da distância ao quadrado. Tudo bem? Então, quando a gente tem poucos pontos, menos que 30 pontos, é praticamente impossível gerar um semivarograma legal, um semivarograma adequado para uma boa interpolação. Então, eu não faço interpolação por blocrigagem, eu faço inverso da distância em condições onde eu não consigo fazer geoestatística por algum motivo. Tá? Então, olha só o que está lá no SIG. No SIG aqui a gente foi no campo, percorreu a bordadura, e aí a gente fez os pontos amostrais. Então nós vamos jogar aqueles dados do Excel aqui dentro e aí vamos interpolar. Esse processo é muito simples, ó. Eu vou abrir a tabela de dados, veja que a tabela de dados aqui não tem informação nenhuma. Então qual que é o procedimento? Qual o procedimento eu vou fazer? Eu vou juntar duas tabelas e vou interpolar. Então esse aqui, ó, é a tabela, né, é o shape que foi feito do programinha de campo. Então eu fui lá no campo, mapeei a bordadura, mapeei os pontos amostrais de análise de solo, e aí se eu quero identificar um ponto, qual ponto é esse? Que ponto que é esse aqui que eu fui? Olha só como é que é fácil. Eu venho aqui em selecionar, ó, selecionar por retângulo, selecionar ele, ó. Ele vai aparecer, esse é o ponto da minha identificação, é o ponto 12. Então aqui nessa identificação é importante que quem colocou esse ponto 1, 2, 3, 4 até 15 foi eu lá no campo. Eu poderia ter colocado P5, P10, veja que aqui, ó, no campo eu coloquei, ó, essa análise, essa amostra, eu identifiquei a amostra 1 como P5, a amostra 2 como P10. E aí eu fiz continuadamente pulando de 5 em 5. Só que lá no GPS eu mapeei. Olha, lá no GPS eu mapeei 1, 2, 3, assim por diante até o 15. Então, qual que é a sacada de fazer essa junção da tabela? A sacada, esse é o ponto-chave, é ter duas colunas iguais de identificadores ID. Então, quando eu tenho duas colunas iguais de identificadores, eu posso juntar essas duas tabelas. Então, eu vou trazer os resultados da análise de solo aqui dentro. Tá? Então veja que eu quero saber que ponto é esse aqui. É esse ponto aqui, ó, tá vendo? É o ponto 4 no meu caso, né? Então eu vou tirar a seleção. Para tirar a seleção, vem aqui, ó, limpar seleção. Limpa tudo, beleza. Vou deixar aqui aberta a tabela só para a gente ver. Então, veja que
Tem os pontos amostrais, os pontos estão sem os valores de fertilidade e vou juntar agora os valores de fertilidade. É muito fácil fazer isso. Então quando eu recebo a análise de solo do laboratório, ele vem todo sujo, vou dizer assim, bruto, com um monte de coisa, inclusive com coisa que eu não vou usar. Então qual que é a primeira coisa a fazer? Ó, vou arrancar, ó, vou dar delete, ó, vou excluir. Cada coluna precisa ter uma informação. Por exemplo, essa é a informação de fósforo-resina. Então aqui ó, não tem informação de fósforo-resina aqui, mas eu tenho informação de fósforo... Tem outro fósforo em algum lugar. Bom, não importa agora. Potássio, ó, tem a informação numérica de potássio, ó, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Esse monte de tranqueira que eu não vou usar, eu não vou jogar dentro do SIG, para quê? Vai encher de coisa lá que eu não vou usar. Vou usar vou excluir o laboratório, vou ficar com o identificador. Isso é muito importante, é que eu vou precisar. Porque lá na frente depois eu vou precisar associar quem é o ponto 5, 25 ou 50 da minha amostra original, né? Porque lá no solo, a hora que eu for mapear, eu fiz 1, 2, 3 e 4, lembra? Então veja aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Vou rotular aqui, olha o que eu vou fazer, ó. Vou mostrar aqui os pontos. Quais são os pontos? Então eu venho, clico com o botão direito do mouse, vou clicar em rotular. Vou acionar aqui, ó. Não deu certo por ali, não sei porquê, mas vou pela outra. Tem duas formas de fazer essa rotulação. Eu vou pela forma 2. Para isso eu cliquei duas vezes aqui em cima dessa camada, desse layer, não é? Aí ele está abrindo. Demora porque o meu computador não é tão rápido assim. Aí eu vou em rótulos, pensando de novo, eu preciso abrir os rótulos, ó. Identificador do rótulo, ID, tá vendo aqui, ó? Vou colocar a letra 10, vou dar aplicar, olha lá. Então esses são os pontos, tá vendo? Os mesmos pontos do meu ID apareceram aqui, simples assim. Só que ele não tem coordenada, não tem nada. Então olha só o que eu vou fazer. Vou pegar essa tabela com esse monte de tranqueira aqui e vou arrancar tudo, ó. O que eu quero? Eu quero lá BHCS, quero, né? Ah, eu quero fósforo, melis, fósforo, esses dois que não tem informação, arranco fora. O fósforo está aqui em algum lugar. Enxofre, matéria orgânica, carbono orgânico, eu quero? Não, não quero carbono orgânico, não vou fazer nada com ele. Vou querer a CTC, vou querer aqui, ó, qual que é o mais importante da textura? Areia, silt e argila. Importante é a argila, né? Silt e areia eu vou arrancar fora. Né? Vou deixar a saturação por bases, é importante se eu for fazer o calcário, as relações cálcio-magnésio se eu for fazer alguma análise. Então eu deixei aqui os números daquilo que eu vou usar de fato para fazer depois o fósforo-resina aqui, ó, para fazer depois a interpolação. Então esses são os resultados, olha só, deixei assim. Aí o que eu vou fazer? Veja que isso aqui está em XLS ou XLSX, sei lá, não importa. Para mandar lá no SIG, eu vou exportar isso aqui em CSV. Aí eu já limpei aqui, ó. Aí eu já deixei aqui bonitinho, ó. Aí o que eu fiz, ó, eu peguei e colei aqui numa nova planilha, ou exportei como CSV. Veja que eu tenho todos os valores. Eu tenho os valores daqueles atributos que eu vou usar para interpolação. Então eu posso fazer o mapa do pH, o mapa do cálcio, do magnésio e assim por diante. Eu vou selecionar ele, deixar ele formatadinho assim, tudo à esquerda, né? E aqui o mais importante, ó, o ponto 5, esse aqui que é o ponto 5, vai ser o meu 1 lá. O P10 é o 2, o P5 é o 3. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso de uma coluna de identificador que coincida com a coluna de identificação que está já pronta dos pontos que já estão plotados lá no SIG, tá certo? Então eu vou manter isso aqui só para minha finalidade, o ponto original, para a finalidade da minha organização e não se perder quem é quem depois, tá bem? Então eu criei uma coluna a mais chamada ID, e coloquei numericamente, sequencialmente, esses números, as amostras. Então eu tenho aqui as 15 amostras. E agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou salvar isso aqui lá na pasta onde eu tenho o projeto. Onde a pasta onde eu tenho o projeto, ó, análise de solo CSV. Né? E salve como CSV, aqui ó. CSV separado por vírgula. Dou salvar lá. Beleza, pronto, já posso fechar aqui a tabela original do meu Excel, fechei o Excel. Aqui agora voltando para o SIG no ArcGIS, eu tenho aqui a tabela original dos pontos gerados pelo GPS em campo e vou adicionar aqui os pontos da análise de solo. Olha como que é simples, vou inserir a camada aqui agora, ó.
cliquei em inserir a camada é aqui, né? Fui na casinha, se eu me perdi, ó, clica na casinha. Eu estou dentro dessa pasta, trabalhando dessa pasta aqui, ó. Então qual que é o resultado? Análise de solo CSV, é esse que eu acabei de trabalhar lá. Vou dar adicionar. Ele não vai aparecer aqui na tela, por quê? Porque ele não tem coordenada. Quem tem a coordenada é o shape do GPS que eu fiz lá no campo. Então eu vou atrelar essa análise que foi importada aqui de CSV. Então veja que agora aqui, ó, tem a análise de solo CSV. Tá vendo? Vou agora, eu cliquei aqui no primeiro ícone, ó, listar por ordem, só para não ficar desorganizado, porque aqui é tudo que tem no database, tudo que eu fiz no passado nesse projeto, tá? Eu deixo aqui listado só para a finalidade de organização na primeira, listar por ordem de desenho. Então eu coloquei aqui os pontos, então eu vou fazer o seguinte, olha só a sacada, eu vou pegar e clicar com o botão direito em cima desse layer que tem os pontos GPS. Quem tem pontos GPS são esses daqui, que não tem informação nenhuma da fertilidade do solo. Vou clicar com o botão direito, vou dar em, olha lá, ligar e relacionar, vou lá em ligar. Né? Diversos SIGs faz esse procedimento, pode não chamar a mesma coisa, mas praticamente todo SIG, um bom SIG, né, vai fazer essa associação de tabelas. Então eu estou fazendo associação de tabelas. Olha só, da minha tabela original, qual que é a coluna que eu vou coincidir com a outra que estava lá, que eu criei no resultado? Essa aqui de D. Ó. Então eu peguei essa aqui de D. E agora eu vou pegar, ó, escolha a tabela da ligação. Ó. Bom, a tabela da ligação é essa análise de solo CSV que eu peguei aqui. Ó. Tá vendo? E vou escolher qual coluna dela. Veja que tem do pH e tal. Qual coluna que coincide com essa daqui de campo? O ID também, ó, tá vendo? Então eu liguei o ID de uma tabela com o ID de outra tabela, vou dar OK. Olha o que aconteceu. Tá vendo? ID, só para vir, tá o ponto original que eu vou precisar. E olha lá o resultado de todas as análises, de toda a análise que eu tenho aqui grudado, ó, tá vendo? Ó? Facinho, facinho. Ah, eu quero adicionar aqui, olha só, vou dar uma sacada aqui, ó. Eu quero exportar isso aqui para um outro, eu quero ter as coordenadas. Então como é que faz para adicionar as coordenadas latitude e longitude aqui dentro? É simples, ó. Abre a tabela, então eu vim aqui, ó. Como é que eu abro a tabela? Vou fechar para ver, ó. Abrir a tabela, coordenada de ponto, abrir tabela de atributos. Tem aqui a tabela de atributos, ó, tá vendo? Abrir tabela de atributos. Vou só maximizar aqui. Nossa, essa do ponto está muito grande. Tudo bem, né? Aqui é do ponto e o resto aqui das análises que eu trouxe. Então todas as análises que eu trouxe. Eu vou adicionar aqui, ó, as coordenadas latitude e longitude. Como é que eu faço? Clico aqui em opções da tabela, né? Clico aqui em opções da tabela e vou em calcular. Cadê ele? Vou fechar e vou abrir de novo para ver. Calcular, adicionar campo? Não. Ele não está habilitando porque essa talvez seja uma tabela. Mas vem aqui, ó, aqui tem calcular coordenadas, tá bem? Não é não adicionar campos. Não, tudo bem. Vou vir em editor, iniciar edição. Análise coordenada PTO fertilidade. Eu não sei porque ele não está habilitando, mas tudo bem. Bom, tá aqui. Tá aqui então, eu adicionei todos os pontos das informações de análise de solo. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a interpolação que eu mostrei para vocês. Para fazer a interpolação, eu preciso desse clique, desse ícone aqui chamado Geostatistical Analyst. Como é que eu faço para habilitar ele? Vá lá em personalizar, vá em extensões e veja se todas as suas extensões estão habilitadas, tá? A licença que nós temos aqui tem licença para todas as extensões e você vai precisar do Geostatistical Analyst. Então eu só estou mostrando para você aqui, ele vai abrir a janela, que o nosso Geostatistical Analyst tá aqui, ó, todas as extensões estão habilitadas, tá bem? Você vai vir aqui personalizar barra de ferramentas. Clica nessa opção aqui, ó, Geostatistical Analyst. Geostatistical Analyst. E aí ele vai aparecer esse botão que nós vamos usar agora para fazer a interpolação, correto?
Então agora eu vou clicar aqui, ó, Geostatística Analyst, assistente de geoestatística. Ah, mas eu não vou fazer geoestatística, eu não vou fazer krigagem, mas as interpolações estão aqui no ArcGIS, tá bem? Nessa versão do ArcGIS, os processos, os procedimentos de interpolação estão aqui nessa ferramenta. Então eu cliquei aqui, ó, né? Cliquei aqui no layer que eu vou interpolar, assistente de geoestatística. Ele vai abrir agora o procedimento de fazer a interpolação e vai ser muito simples, porque agora eu só vou escolher qual é a camada que eu vou interpolar e qual é o field, qual é o campo, qual é a coluna que eu vou escolher para interpolar primeiro. Então olha só, vou escolher o quê? Krigagem? Não, porque eu não vou fazer geoestatística, eu só tenho 15 pontos, não dá, não vai sair coisa que presta. Então eu vou pelo inverso da distância ao quadrado. E verifique aqui, sempre checa, como eu cliquei com o botão aqui, né, ele vai estar lá, mas pode ser outro, então eu posso escolher aqui qual que é o layer que eu quero interpolar. Então cheque se está no layer certo. E agora qual é o data field? Bom, o data field que eu vou escolher, tá vendo que ele está juntando da análise lá? Por quê? Porque ele está puxando da tabela que eu liguei. Eu lhe relacionei, né? Vou interpolar o potássio, por exemplo. Ah, então em potássio, avançar. Ele me dá uma pré-interpolação aqui, tá certo? Né? Não mexe em nada, ele está ao quadrado, ao invés da distância ao quadrado, por isso que é o Power 2. Não mexe em nada aqui, finalizar. Ok. Ele está pensando, está lá interpolado, ó, tá vendo? Está lá interpolado. Ah, mas ele não está aparecendo, eu vou dar só mais uma... Ah, então agora o que você vai fazer? Ó, isso aqui é o que a gente acabou de anotar? É o potássio. Então, potássio. Eu cliquei duas vezes aqui, ó. O que eu fiz? Cliquei duas vezes aqui para mudar o nome, ó. Potássio, ok? Ah, e agora o que eu ensinei para vocês também? Já falei anteriormente que trabalhar com várias classes é difícil recomendar na agricultura de precisão. Então, trabalhe com 5, mas para quem está começando, trabalhe com 3, tá bem? Como é que eu faço isso? Vou clicar duas vezes aqui no layer potássio. Vou em simbologia. Eu posso trabalhar com as cores, só que eu vou vir aqui em classificar. E ao invés de colocar 10 classes, eu vou mudar duas coisas. Primeiro eu vou colocar aqui por quartis e vou colocar 3 classes. Depois, em outro momento, a gente fala por que eu fiz essa classificação desse jeito. Mas nesse momento, trabalha com quartil e trabalha com 3 classes. Tá bem? E aí eu vou escolher aqui, ó, na rampa de cores, uma clássico, né? Vermelho, verde. Então, olha lá, tá vendo? Então, essa é uma região que tem maior deficiência de potássio, ou menor teor de potássio. Essa é uma região com maior teor de potássio. Ah, mas não está bonitinho porque não está cortado na bordadura. Bom, isso existe um outro procedimento que eu preciso ter a bordadura desses pontos, né? Preciso ter a bordadura desse pequeno talhão aqui para gerar o contorno certinho. A gente vai fazer em um outro momento isso. Nesse ponto é só isso. Vou pegar aqui o layer, olha só, eu posso trabalhar com layer, trazer para cima e para baixo. Ó. Eu cliquei nele e mantive o clique do mouse e vou arrastar ele para cima do potássio. Olha lá, os pontos de interpolação, né? Agora se eu quiser aqui, ó, qual que é o P1, P2, P3, P4, P5, vou aqui em rótulos e vou colocar um rótulo da tabela que foi associada. Tá bem? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Ó, o rótulo é o PTO. Pronto, olha que bonitinho. Agora ficou o P5, esse é o P10, o P45, que é da tabela original lá que eu fiz do mapeamento todo do campo. Tá vendo? Então aí é muito simples fazer esse procedimento. E é isso. E só para calcular, porque eu estou aqui com o ponto, ó, eu quero calcular os pontos aqui que não tá. Não tá porque eu associei, né? Como é que eu faço? Para incluir? Vou pegar esses pontos aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para a camada, mostrar ele, e pegar esses pontos. Deixa eu ver a tabela de atributos dele, ó. Tá os pontos aqui. De outro mapeamento. Eu quero adicionar coordenada, latitude e longitude. Como eu faço? Vem aqui, ó. Ué, não está aparecendo nesse também. Eu não sei o que é que está acontecendo. Vou pegar esse outro aqui, vamos ver.
zoom para camada, esses pontos, abrir tabelas. Esse já tem latitude e longitude, mas vamos lá. Vou em ele também não está mostrando, eu não sei o que está acontecendo não, mas adicionar campo não é em adicionar campo, é em calcular, iniciar edição, PTO aula chama esse, vamos lá, iniciou PTO aula, adicionar campos, ó gente, é porque eu fiz uma, vou voltar no meu original lá, tá bem? Fiz uma barbeiragem aqui, ó. Esse aqui é o meu original, cliquei nele, dou zoom para camada, ele volta lá para o que eu tinha feito, né? Aqui está a nossa tabela de coordenadas, eu quero adicionar uma coordenada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um campo, esse campo eu vou chamar de latitude e vou colocar texto, tá bem? Coloca 15 aqui, ó. E eu vou adicionar outro campo, adicionar campo, vou chamar de longitude, long, tá? Vai ser texto com 15 também. Esses dois campos foram parar aqui, ó, tá vendo? Ó, coordenada PTO lat. Cliquei em cima dele, agora sim, ó, cliquei em cima dele, calcular geometria. Então esse é o lat. Lat é o x ou y? Lat é o y no sistema de coordenadas. Então eu cliquei aqui em coordenada, então, ó, tá vendo? Ó, coordenada y do ponto em WGS em graus decimal. Dou sim, aí ó, tá vendo? Ó o outro aqui que é o y. Então esse aqui esse é o x, longitude, ó. Então o que faltava fazer? Que eu barbeirei, fez uma barbeiragem agora há pouco. Primeiro, antes de calcular o x e o y desses pontos, eu preciso adicionar um campo no formato texto e eu coloquei um espaço, um tamanho de 15. Aí calculadora, aí eu clico aqui com o botão direito em cima dessa coluna, ó, calculadora de campo. O longitude é o y, ou calculadora de campo não, calculadora geométrica. O longitude é o x do ponto. Então aqui, ó, coordenada latitude e longitude. Se eu exportar essa tabela de novo, ó, vou exportar essa tabela inteira agora, ó. Vou exportar aqui, ó, vou chamar export. Ele está exportando. E ele vai exportar agora essa tabelona inteira, inclusive as duas que eu juntei. E inclusive com as coordenadas que eu acabei de criar. Olha lá. Então a exportada, ó, é esse aqui, ó. Export Output é esse aqui, não é? Eu vou abrir ele. Opa, no Word não. Vou abrir com o pior, né? DBF. Vou exportar de novo, tá? DBF eu preciso ter o OpenOffice. Vou exportar, só que não como DBF, vou exportar como texto, tá bom? É mais fácil de abrir lá. Então eu exportei como texto para abrir, ó. É isso aqui, ó. Então aqui agora, olha, veja só, que está todo o texto separado por vírgula. Field D, latitude, longitude, tá vendo a latitude e longitude que eu acabei de criar? Então aqui. Mas esse está né? Tá tudo zoneado aqui, o que é isso? Acontece que eu exportei como TXT, eu poderia ter exportado como DBF. Se eu exportasse com DBF, se eu tivesse um OpenOffice, eu abriria. Né? Mas o DBF ele não abre no Excel da maneira como a gente está acostumado, tá bom? Então é isso, agradeço e até mais.